Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo aí da hora que você vai assistir esse vídeo. Você está na sala de aula, eu sou a professora Flor e desde já vou pedindo que você curta, compartilha, distribua bastante esse vídeo e se inscreva no canal. Estou aqui todos os dias, os vídeos são curtos, porque eu quero reter a sua atenção, e eu sei que nós vivemos em uma sociedade onde tempo é dinheiro, né? A gente precisa fazer as coisas tudo muito rápido, então assim não tem muito tempo para a gente ficar parando. Então eu quero solicitar essas coisas para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal e me acompanhar até o final do vídeo, tá bom? Prometo ser breve. Desculpa, eu prometo ser breve, tá bom? Bom, minha gente, moro na cidade de São Paulo, desde pequenininha, desde muito criança. Meu filho tem 23 anos de idade e ele não conhece outro sistema de governo estadual que não seja o do PSDB. O PSDB está governando o meu estado paulista, há 26 anos, 26 longos anos. E olha que eles diziam que o medo que eles tinham era que o PT instalasse uma ditadura, porque já fazia 13 anos que estava no poder, não é? E para eles isso já era uma ditadura. Agora me diz, 13 anos é mais ou é menos do que 26? Se com 13 anos podia ser considerado uma ditadura, então 26 anos, o que é? Uma ditadura dupla, né? Mas enfim, por que eu comecei falando isso? Chuvas em São Paulo. Hoje a cidade amanheceu simplesmente alagada. E aí eu fico me perguntando, 26 anos no poder, e mesmo assim ainda não sabem como fazer para evitar esses alagamentos? Onde está o poder público? Onde estão os investimentos necessários para se evitar esse mal? Isso ocorre há décadas. Décadas. E eles não sabem que todo janeiro tem as famosas chuvas? Parece que não, né? Porque eles não fazem nada para precaver esses alagamentos. E isso padecem famílias, pessoas que perdem suas casas. Ah, mas eles constroem lá em área de risco. Será que eles constroem em área de risco porque eles querem? Ou porque não tem outra opção? Ou porque não tem uma política pública que os contemplem com uma moradia decente? E aí o que sobra é construir um barraco ou uma casa malemal para cobrir a cabeça do seu e dos seus filhos no morro, em um terreno arenoso, que quando chove, desce casa, família, animais e tudo. É fácil a gente julgar. O difícil é o governo investir todos os impostos que recebe, muito bem recebido de nós, investir onde tem que ser investido. Olhar para o povo e perceber que aquele povo é o mesmo que os colocaram lá no poder e que, ao contrário do que eles pensam, não é o povo que tem que servir o Estado, o governo, as autoridades, e sim o contrário. Quem são os responsáveis por isso? Não é? Fico me perguntando. Aonde está o senhor prefeito Bruno Covas? Né? Sabemos que ele está padecendo de uma séria doença, de uma grave doença, e me solidarizo quanto ser humano. Desejo verdadeiramente que ele se cure. Porém, ele tem uma cidade de 14 milhões de pessoas que necessitam
que ele governe, que ele administre, mesmo com todos os problemas dele. Por outro lado, a gente também tem que pensar em outro responsável desse grande mal, que é a própria população. Porque eu vejo, minha gente, o seguinte: se o Estado, o governo, as autoridades não investem em políticas públicas, por exemplo, de reciclagens, por exemplo, de moradias, como eu falei, né? Por exemplo, dando condições, emprego, para que as pessoas possam ter verba para pagar, de repente, um aluguel em um lugar melhor, enquanto não consegue comprar sua casa própria. Entendo tudo isso, mas também fico observando, e não posso ser injusta, de me perguntar qual a postura da sociedade também. Porque alagamentos ocorrem tanto pela cidade ser, aqui de São Paulo, ser impermeável, não é? Não tem vazão, né? Mas também ocorre por conta de lixos, que a população muito bem joga aonde acha que deve jogar. Nos rios, na rua, nos terrenos baldios, nas calçadas, nas praças. Então, assim, se o governo não faz a parte dele, desculpa falar, mas o povo, às vezes, também não faz a sua parte. As escolas também não fazem a sua parte. Não há nas escolas uma obrigatoriedade por um projeto onde se ensine a criança, desde a mais tenra idade, a não jogar lixo na rua, por exemplo. Lógico, nós falamos do meio ambiente, nós falamos que tem que ter respeito aos animais, que tem que ter respeito às pessoas, que tem que ter respeito ao espaço, mas a gente não tem isso como objetivo fundamentado e geral, sabe? Aonde todo jovem tenha pelo menos 1 hora durante a semana inteira de aula, onde ensine ele, desde pequenininho, a não jogar lixo na rua, a fazer reciclagem, a separar o lixo, né? Então fica muito difícil. Aí o remédio para as autoridades, eu estava lendo aqui nos portais, né, tanto do G1 como do UOL, que eu estava acompanhando, que o que a autoridade faz hoje, porque o leite já está derramado, né, a água já está alagada, né, já está aí, a cidade inteira já está com muita água, alagamentos tem demais. Vamos para o plano B, já que a gente não investiu, já que a população também não tem educação, em sua maioria, não tem respeito com o meio ambiente. Qual é o plano B? É divulgar para a população que ela não pode sair de dentro de casa, que ela tem que ficar dentro de casa hoje, que ela evite sair nas ruas. Agora me diga, meu povo, me diga se eu posso com isso. Como que o povo não vai sair para trabalhar em um país com os índices elevadíssimos de desemprego que nós temos hoje? Porque até onde eu sei, o patrão não quer saber se está chovendo, se você mora longe, se você tem que pegar ônibus, trem, metrô, bote, avião, sei lá o que, para você chegar. Ele quer que você chegue. Simplesmente isso. Ele quer que você chegue. Mesmo vendo as imagens aí na rede, na internet, mesmo ligando a televisão e vendo que está tudo alagado, mesmo sabendo que você mora do outro lado, nos bairros dormitório, que para chegar até lá vai ser praticamente impossível, ele não quer saber. Ai de você se ligar e falar, olha, eu não vou por causa da chuva, não vou nem sair de casa porque eu sei que eu não vou chegar aí. Ai de você. Entendeu? Então é muito simples. O prefeito, o governador, as autoridades, não é ser o João Dória. Simplesmente falar, não saiam de casa.
Fiquem dentro de casa. Evitem. Você está correndo risco. Ou então fazer como outros prefeitos, colocar plaquinhas aí nas avenidas, nas principais avenidas que alagavam. Esta é uma área de risco para alagamento. Ué, tá, é uma área de risco, mas o que você está fazendo, não é? Para me ajudar, eu quanto cidadão, a ter uma cidade segura, até mesmo na chuva. Então é muito fácil as autoridades usarem o plano B, que geralmente é se vira, e a população fica lá refém, sofrendo na rua, capaz de ser afogada, porque teve lugar aqui, reportagem, vídeos que tem aqui na internet, que diz que a chuva foi tão forte de manhã que subiu 3 metros, inundou um prédio embaixo, né, assim, a garagem, os carros começaram boiando e essa água subiu 3 metros de altura. E não era nenhum bairro pobre, era num bairro nobre. Então, veja bem, se até eles estão reféns, não é? Imagina a população pobre, carente, que mora lá na periferia, que mora nos bairros dormitórios, que só chega em casa para dormir um pouco, mal vê o filho, mal vê o crescimento dos filhos, mal vê o esposo, a esposa, e tem que dormir para acordar de madrugada de novo para voltar para o trabalho. Então é muito fácil jogar responsabilidade para a população, né? E pasmem, nós estamos no mês de fevereiro, ainda temos as chuvas de março, certo? Lembra o refrão da música lá? São as águas de março fechando o verão? Pois é, ainda tem as chuvas de março. Se em fevereiro, que teoricamente chove menos do que em março, a cidade já está assim desse jeito, imagina quando chegar as águas de março. Então fica aí o alerta, né? O que fazer, como será, né? Resumo da ópera. 796 registros de enchentes hoje, 140 desabamentos, e aí fica-se o questionamento. Aonde vai passar a noite esse povo, né? E amanhã e os outros dias? Como que vai ser? 120 árvores derrubadas, né? Caídas. E linhas de metrô, linhas de ônibus, linhas de trem sem poder circular ou circulando com velocidade reduzidíssimas, que aí é que quem está usando esses transportes tem que se encher, além de tudo, de muita paciência, porque não é fácil. As estações ficam lotadíssimas, todo mundo quer e precisa e tem direito de voltar para casa, né? E passa esse perrengue de manhã para chegar no serviço, depois de muito tempo chega e tem que passar o mesmo perrengue ou até maior à noite para poder voltar para casa. Tudo isso porque não há políticas públicas, investimentos devidos aos nossos impostos para nos ajudar a não passar por isso, a melhorar a cidade. E não há educação também do povo, que não colabora fazendo a sua parte. Então fica aqui o meu protesto. Segunda coisa que eu quero falar é que, infelizmente, não foi ainda dessa vez. Petra Costa não ganhou o Oscar, porém eu quero fazer aqui uma boa reflexão sobre isso. A gente mesmo perdendo, ganhamos. Sabe por quê? Porque o importante foi a visibilidade que esse documentário teve nesses dias, só por ser indicado. Muitos não conheciam e o mundo inteiro passou a conhecer e muita gente passou a assistir ou querer assistir por conta da indicação do Oscar. Então eu acho que mesmo perdendo já foi um grande ganho. E assim, uma coisa maravilhosa que eu achei
foi a questão aqui do... Deixa eu ver aqui se eu acho... Peraí. Aqui. Portal UOL. Fala aqui sobre o protesto que a Petra Costa fez lá na entrada, né, na cerimônia do Oscar. Então, assim, vou ler rapidinho, achei assim magnífico, isso daí também foi um grande ganho pra gente. Diz assim, ó, em sua chegada ao Teatro Dolby, onde é realizada a cerimônia do Oscar, Petra Costa também protestou pela morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco. A diretora segurou um papel com o nome da ativista assassinada em março de 2018 no Rio de Janeiro, com a pergunta, abre aspas, quem mandou matar Marielle Franco, fecha aspas. Quase 2 anos depois, o crime ainda não foi solucionado, como todos nós sabemos, né? E ao seu lado estava também o líder indígena, a Sônia Guajajara, que foi uma das candidatas a vice-presidente nas últimas eleições, né, junto com o Boulos, que também fez o seu protesto contra o desmatamento ilegal na Amazônia. E isso daí foi o máximo, achei muito bacana, porque mais uma forma, não é, de protestar contra essas atrocidades horrorosas que nós estamos aí vivendo e passando aqui no Brasil, né? Então, só por isso eu acho que Petra já é uma grande vencedora, e fora também que na categoria ao qual ela estava concorrendo, só tinha mulheres, né? Então, assim, foi maravilhoso. Ganhou outra mulher, ganhou outro filme, foi muito, muito legal também, né? Então, parabéns a Petra e se sinta vencedora, tá bom? Não só ela, mas todas nós mulheres também estamos muito bem representadas aí no campo da cultura. Outro assunto que eu tive lendo também no portal UOL, aí rapidinho porque já está ficando grande o vídeo, é que 1/3 dos brasileiros devem tomar empréstimo nos próximos 6 meses para quitar dívidas, diz o Serasa no site da UOL. E o culpado é os cartões de crédito e também o limite do cheque especial. Agora me pergunto, e já respondo, por que disso, né? Podemos aí falar de vários fatores, entre eles, e que, segundo aqui a reportagem, fala que 70%, 75% dos endividados são pessoas que estão desempregadas. Então, são aqueles que provavelmente ficaram desempregados agora há pouco tempo e que ainda têm um cartão de crédito para usar, né? Porque se não arrumar serviço daqui a algum tempo, nem o cartão vão ter, porque vão cair na dívida, não vão ter dinheiro para pagar e aí também não vão mais ter crédito. O crédito vai ser acabado. Então, provavelmente, esses desempregados são aqueles que estão há pouco tempo desempregados e que ainda têm esse último recurso. Então, acaba usando. 18% se diz que se endividou com cartão de crédito ou o limite do cheque porque não tem controle sobre os seus gastos. E aí nós temos que pensar na questão da sociedade, que é altamente facilitada para você comprar, para você ter, para você consumir, mesmo sem estar precisando do objeto, né? Ou porque quer trocar por um mais novo, ou porque não gostou, ou porque quer um mais bonito, ou porque, enfim, sempre o ter e nunca o preciso, né? E 7% dessas pessoas falaram que se endividaram por impulso mesmo. Ah, viu, gostou, estava lá com cartão, ou estava com o dinheiro do cheque especial lá, passou o cartão no débito e foi embora, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão. Por que comprar, né? Lembra que por que comprar, por que não comprar, por que comprar? Então, assim, é uma coisa que nós temos que aprender a nos educar, né? Eu também me incluo nessa. Comprar por comprar, dá nisso daqui, dá em dívidas. Depois a gente não consegue mais se controlar, fica difícil. Uma outra notícia rapidinho é que o coronavírus bateu recordes de mortes em um único dia, foram 97 mortes lá na China, na capital, né? Só que os médicos também perceberam que está tendo uma estabilização.
em novos casos, né? Então, assim, bateu recorde de mortes, porém, nesse mesmo dia, não teve tantos casos como estava tendo antes, entendeu? Só que mesmo assim, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, afirma que ainda é cedo para se pensar em dizer que o surto alcançou o seu ápice, né? Ainda não se sabe se já alcançou o ápice, porque tudo é assim, ó, sobe, 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 em uma hora declina, né? Então, o sobe é um limite. Eles não podem afirmar que a epidemia ou a pandemia ainda já alcançou seu ápice, né? Porque quando alcançar o seu ápice, aí é bom porque ele vai declinar. Ainda não se sabe, entendeu? Então, tá nessa espera. E a última, para fechar mesmo, me dê mais aí 2 minutinhos, é que, claro, não podia deixar de falar, né? Bolsonaro se irrita com a imprensa e diz que enquanto jornalistas deturparem as notícias e dificultarem as investigações, ele se nega a falar sobre qualquer coisa, mas ainda sobre o caso do Adriano, do capitão que foi assassinado pela polícia carioca e baiana lá na Bahia, né, ontem. O senador Flávio Bolsonaro, que é o filho do dito cujo, né, o filho do Bolsonaro, fez hoje homenagens ao amigo e empregou no seu gabinete da Alerj, pasmem, a mulher e a mãe do capitão Adriano, né? Então, assim, de manhãzinha eu dei uma olhadinha antes de ir trabalhar, como que estavam as novidades, e estava aquela expectativa, né? Inclusive ontem também. Será que a família Bolsonaro vai prestar alguma homenagem? Será que vão falar alguma coisa? No Twitter não falaram nada, mas foi lá, prestou homenagens, está dizendo no portal UOL que prestou homenagem ao Flávio, mas porém não falou qual homenagem era também. Simplesmente só falou isso, que ele empregou novamente a mulher e a mãe do Adriano. Pelo menos foi isso que eu entendi. E o nosso Moro, né? Parece que o gato comeu a língua, porque silêncio total. Não falou nada. No Twitter dele, em vez de alguma declaração com relação ao caso do Adriano, do capitão, ele fala sobre desenhos animados desde ontem, né? Coisas infantis e tal. Segundo a coluna Painel, diz que ele soube, o Moro soube antecipadamente da ação da polícia baiana e carioca. Porém, ao ser procurado a assessoria de imprensa do Moro, eles relatam que não estava sabendo de nada e que também não foram eles os responsáveis para que autorizaram, né, o uso de helicópteros e tudo aquilo, porque para eles não fazia sentido, porque só era para prender um homem mesmo que estava foragido, não era um exército, né? Então não tinha por que mandar helicópteros e um monte de coisa lá. Então fica-se aí os enigmas, né? Cada dia mais. Bom, acho que eu falei de tudo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente peço a colaboração de vocês para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e voltar aqui no dia seguinte, amanhã, né? Que, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e até mais.